Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, beleza? Bom, chegamos então na nossa revisão, tá, pessoal? Para a nossa prova. É muito conteúdo, eu deixei aí no início agora, né, as páginas, os capítulos e as videoaulas, tá? Esta revisão, pessoal, temos uma média de 15 a 20 minutos de videoaula. É claro que não tem como, é impossível a gente encaixar um conteúdo tão extenso, né, em uma única videoaula. Então, o que eu estou indicando, tá? O que eu sugiro, o que eu estou sugerindo? Vocês voltarem aí nas videoaulas para assistir novamente, relembrar, inclusive das correções, tá? Para tirar aquele notão na hora da prova. Então, a gente vai vou falar hoje sobre os principais conteúdos, tá? Vou lá para a página 174, no capítulo 12. E o capítulo 13 também é bastante extenso, né? É o capítulo que fala sobre força, né? Um capítulo complexo, muito conteúdo, tá? Então, assistam a essa videoaula, façam os exercícios, vai ter uma listinha de exercícios no finalzinho da videoaula. E se ficou com dúvida, um conteúdo mais difícil, mais pesado, tá? Voltem lá nas videoaulas, tá bom? Aí, ó, só ir voltar a partir da 47 até 58, tá descrito aí, tá? Estão as aulas da nossa próxima prova, beleza? Então vamos lá para a página 174 do nosso livro. Capítulo 12, né? As defesas do nosso corpo. É só uma pincelada, tá, pessoal? Esse capítulo 12 ele é bem pequenininho, ele não é tão grande, não é tão difícil igual o capítulo 13, né? Ele fala exclusivamente do nosso sistema imune, ou então sistema imunitário, tá? Que é o responsável por proteger, por defender o nosso corpo aos agentes patogênicos, micro-organismos patogênicos que podem provocar algum tipo de doença, tá bom? Ou então, antígeno, beleza? Antígeno é tudo aquilo que não é comum no nosso corpo, tá? Então, o primeiro conceito importante que a gente tem que aprender, que a gente tem que lembrar aí. Antígeno, tudo aquilo que não é comum, que não se encontra no nosso corpo, tá bom? Que não faz parte do nosso corpo. Antígeno pode ser algum micro-organismo? Sim, mas não necessariamente. Por exemplo, você está andando de carro, aí você coloca a cabeça para fora, cai aquele cisco, né? Aquela poeirazinha bem pequenininha no seu olho. Pode ser considerado um antígeno, tá? Então, o antígeno não necessariamente vai ser sempre um micro-organismo, tá? E os micro-organismos que vão gerar algum tipo de doença, tá? Os vírus, tá? O coronavírus, bactérias, nós vamos chamar de micro-organismos patogênicos, aqueles que podem gerar algum tipo de doença. Aí, então, o que acontece? Como que aquele micro-organismo vai gerar aquela doença? Eles carregam aí os vetores e eles têm que entrar dentro do nosso corpo, tá? Só que o nosso corpo, não sempre, tá? Somente alguns, né? Já se preparam para evitar que aquele micro-organismo patogênico, né, se instaure dentro do nosso corpo. É o que a gente chama de defesa imunitária. São as nossas barreiras, tá? Células, estruturas, tá? São várias substâncias, né? Que vão fazer essa defesa mesmo, tá, pessoal? Tá? Então a gente pode dividir entre defesa imunitária primária ou a defesa secundária, que vai ser a produção de anticorpo, tá? A primária, pessoal, como o próprio nome já diz, ela é primária. É a primeira barreira ali contra vírus, bactérias, protozoários, micro-organismos ou até mesmo algumas pedrinhas, antígenos, de modo geral, tá? Exemplo, suco gástrico, muco,
os micro-organismos do nosso intestino, que é chamado de microbiota intestinal. A pele também pode ser considerada aí uma barreira, né, contra possíveis antígenos. A saliva e a lágrima e a inflamação, tá? A inflamação é um processo desenvolvido pelo nosso corpo para mostrar, poxa, tem algum problema ali, está inflamado, tá? Tem alguma substância que ficou fixa ali, tentou entrar no nosso corpo, e o nosso corpo ele gera esse processo inflamatório. Então, todos esses tópicos aqui são processos de defesas primárias, tá? Renan, então como que a gente pode contrair a Covid-19? Como que a gente contrai doenças, sendo que ainda o nosso corpo possui várias ferramentas de defesas? Pessoal, principalmente as doenças virais, elas são específicas, tá? E o vírus, dos vírus de modo gerais, eles têm a capacidade de alterar o seu formato, tá? E isso faz com que ele consiga entrar dentro do nosso corpo, tá? Aí é um tema para uma outra videoaula, tá? Que a gente vai falar só sobre os vírus. A gente tem que entender que, sim, o nosso corpo tem várias defesas imunitárias. E tem dois tipos principais, as primárias e as secundárias. Só que, não necessariamente pelo fato de a gente ter essas defesas, que nós não vamos pegar doença nenhuma. Sim, nós vamos pegar. Para manter o nosso sistema imunitário saudável, né, evitando assim possíveis doenças, é só se alimentar bem. Quanto mais saudável, melhor o nosso sistema imune, tá bom? Então é importante a gente entender essa relação. Bom, então passando então para o sistema imune secundário, pessoal, para não estender muito também, o sistema imune secundário é a produção de anticorpo, tá? Então, por exemplo, entrou um vírus da gripe no seu corpo, tá? Você contraiu. As células lá do seu sistema imune vão entrar em contato com esse vírus e produzir anticorpo, tá? E esse anticorpo vai chegar lá, ó, e matar aquele vírusinho, tá bom? Existem alguns vírus, alguns micro-organismos, né, que não vão conseguir, que o nosso corpo não vai conseguir a produção de anticorpos suficiente para matar aquele vírus, tá? Aí é o caso de um caso mais grave, tá? Porque a pessoa não consegue produzir um anticorpo. E o anticorpo ele é extremamente importante, tá? Porque se a primeira fase não deu conta, né, a primeira barreira não deu conta, o anticorpo, que faz parte dessa produção aí, dessa defesa na segunda etapa, né, ele vai matar aquele antígeno, tá bom? Então, a primárias são esses vários tipos, tá? E a secundária, ou então adquirida, é a produção de anticorpo, tá bom? Então, aí os tipos de imunidade, tá? Ativo e passivo, muito importante também saber a diferença, tá? Eu vou passando um pouquinho para a gente ir para o próximo capítulo. Passando um pouquinho, aí algumas doenças relacionadas aí, com o sistema imune. Pessoal, voltem lá na videoaula específica sobre as doenças, tá? Assistam novamente. Passamos aí a unidade 3, né, para o capítulo 13, sobre força, né? É um conteúdo muito denso, tá, pessoal? Muito grande e que a gente está terminando de falar, né? Então, força, a gente estudou e vimos que o Newton falou muito sobre ela, né? Tanto que ele descreveu as 3 leis de Newton.
A primeira lei de Newton é a reafirmação do princípio de inércia, tá? O corpo está parado, tende a permanecer parado. O corpo está em movimento, tende a permanecer em movimento. A segunda lei de Newton explica a maneira como que o movimento pode ser alterada pela força. E a terceira é só a interação de um corpo com o outro, gerando movimento. Tá? A terceira lei é só uma relação entre esses dois corpos. Resumindo, a gente falou sobre força, e toda força ela pode ser exercida sobre um corpo que vai gerar um movimento. O movimento só pode ser exercido se ele receber uma intensidade específica de força. Tá? E lembrando também que o corpo na física não necessariamente vai ser um corpo humano, tá? Um corpo de uma pessoa. Não, pode ser qualquer outro tipo de objeto. Então, saber aí, de cor e salteado as 3 leis de Newton, tá, pessoal? Saber, pode anotar aí no cantinho, tá? Passar um marcador, passar uma caneta. Temos que saber as 3 leis de Newton. E aqui, esse princípio de inércia. Tá? O princípio de inércia é a mesma coisa que o Newton falou, né? Lá na primeira lei. Tá? Só que o princípio de inércia ele já tinha sido proposto por Galileu, lá bem antes do Newton. Tá? O Newton, então, pegou esse princípio de inércia, que é a inércia que a gente já está acostumado a ver, né? Que o conceito que eu já falei para vocês, e só aplicou para ele ali. Ele reafirmou, tanto que aqui no primeiro parágrafo está falando, né? A primeira lei de Newton é a reafirmação do princípio de inércia proposto por Galileu. Tá? Então, o princípio de inércia é nada mais, nada menos do que a própria inércia proposta por Newton e pelo Galileu lá antigamente. Aí um textinho aí falando sobre o Galileu, o conceito de força, né? É uma grandeza vetorial, tá? Vetorial, não esquecer disso, que vai possuir sempre um vetor, né? Vamos ter uma orientação, que é direção e sentido. Temos que lembrar também que nós vamos medir a força pelo N maiúsculo de Newton. Tá? Então, se eu escrever um número e não colocar nada depois daquele número ali, se eu fizer fazendo uma continha, aquilo ali não significa nada, pessoal. Temos que escrever, se a gente está fazendo cálculo de força, eu tenho que fazer lá intensidade 54 menos 50, né? Tem como restante 4N maiúsculo de newtons, tá bom? Então, não podemos nos esquecer também de sempre colocar a unidade quando a gente está fazendo cálculo de força. Sempre é dado pela intensidade, né? O valor numérico atribuído àquela força. Aí mais um textinho falando sobre Isaac Newton. A diferença aí, né, da grandeza vetorial e escalar, temos que saber também a grandeza vetorial, força, tem sempre a intensidade representada pelo número, a unidade, né, e a orientação, tá? Se está no horizontal, vertical, direita, esquerda, cima, baixo, diagonal, tá bom? A escalar, a gente só precisa de um número, não precisa de falar, por exemplo, está 33 graus para a direita, essa batata ficou com 5 quilos para baixo. Não, isso daí é uma grandeza escalar, que nós precisamos apenas um número mais a unidade. Tá bom? Então, saber aí a diferença de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial. O dinamômetro, equipamento utilizado para medir força, e o cálculo de restante forças também a gente tem que saber. Tá bom? A resultante de forças, temos aqui um conceito. É a força imaginária que substitui um sistema de várias forças e o que causa o mesmo efeito dinâmico entre elas. Pessoal, para determinar a resultante, temos aqui os dois casos, ambos na horizontal
e para o mesmo sentido, né? Direita, soma-se. Temos aqui R, F1 mais F2. F1 mais F2 é força 1 e força 2. Tá? Muito simples. O segundo caso, sentidos opostos, direita e esquerda, ambos estão na horizontal. Tá? Diminui. Por isso está aqui, ó, de amarelinho, uma fórmula, quando a gente subtrai, e aqui de amarelinho, no caso 1, né, quando estão no mesmo sentido, tá? Eu somo. Então, é um cálculo muito simples, tá? A gente só tem que prestar atenção no raciocínio, pessoal. Quando está no mesmo sentido, eu somo. Quando está em sentidos diferentes, eu diminuo. Pessoal, pense comigo. O carro estragou. Como que eu tenho que fazer para fazer com que esse carro volte a andar? Eu posso chamar uma pessoa e fazer a força, né, para o carro andar para frente, e uma outra pessoa para ficar no lado oposto, né, de frente para o carro fazendo força também? Não, a força vai resultar em 0, né? Aí eu vou ter um fazendo força para cada lado, tá? Então, por isso que quando o carro vai andar, eu gosto de usar esse exemplo, porque fica fácil da gente lembrar. Fazer o carro andar, eu chamo 2, 3 pessoas fazendo força no mesmo sentido. Eles estão ajudando, então eu somo, tá bom? Se 2 pessoas, uma for para cada lado, né? Muito provavelmente deles se anularem, porque aí vai estar diminuindo, tá bom? Aí, ó, gerando o equilíbrio, beleza? Como está representado aí na página 193. Pessoal, o conceito de trabalho também, sem estender muito, né? O trabalho é medido por meio da energia transferida de um corpo ao outro ao longo do seu deslocamento. Então, tem um corpo que recebeu força e ele deslocou, ou seja, ele andou uma distância. Houve trabalho, tá bom? Temos, então, o cálculo também de trabalho, que é muito simples, tá? No primeiro caso e no segundo caso, sempre temos que multiplicar pela distância, o deslocamento, tá? Então, temos aqui a força, aí é 50, e o deslocamento, tá? Primeiro caso, vamos aqui aos exemplos, aqui, ó, página 197. Temos F, que é a força e o deslocamento de 20 metros, 100 vezes 20, temos aí o trabalho, tá? Representado por esse símbolozinho aqui, ó. É igual a 2.000 joules. A unidade que a gente utiliza aqui agora é o J maiúsculo, porque a gente está medindo trabalho, não é força mais, tá? Segundo caso, mesma coisa, né? Só que um deslocamento menor. Temos 10 metros de deslocamento e o corpo ele andou aí, na intensidade de 100 newtons. 100 vezes 10, 1.000 joules. Tá? Por último, aí, 50 vezes 20, 1.000 joules também. Mesmo percorrendo um pouquinho a mais, né? No terceiro caso comparado ao segundo, ele utilizou menos força, uma força de 50 newtons. Tá? Se a gente multiplicar 50, a força pelo deslocamento, vai dar o mesmo trabalho. Então, trabalho é trabalho e força é força. Muito importante a gente entender isso também. Pessoal, assistam novamente as outras videoaulas, tá? As correções também, beleza? Se ficou alguma dúvida, a gente também pode corrigir na próxima videoaula, tá? Façam as questões de 1 a 9 aí, beleza? E a questão 10 vocês vão encontrar para mim a resultante. Então, temos aí o primeiro exemplo, segundo, terceiro, muito simples, tá, pessoal? Mais um exemplo, outro, por último, ó, um pouquinho diferente. Bons estudos, até a próxima e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.